Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos todos os ouvintes que nos ouvem a partir de agora. Deus é bom e sempre vai ser bom. E o homem é ruim, o diabo muito pior, né? Isso é a coisa mais certa do mundo. O homem é ruim porque pecou, né? Então, o pecado habita no homem, por isso se torna ruim. Dá de se entender que todas as coisas que Deus fez, a palavra de Deus diz que é boa. Todas as coisas. E o homem, esse sim também. Paulo fala a Timóteo que toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Ou seja, o que faz o homem se tornar bom, isso diante de Deus. Diante dos homens é meio difícil, não vai ter essa... Não vai ter nunca, os homens vão aceitar isso. Mas só que diante de Deus, para ele se tornar, não que seja bom, justo, suficiente para herdar a salvação, mas ele se encaixa aí na misericórdia, na graça de Deus, e alcança a misericórdia, alcança a graça, e assim se salva, só pela palavra de Deus. Oração, né? Ele se santifica com a oração. Então veja que a criatura em si, ela é boa. Agora o mal que habita nele é complicado. E o mal entrou pela desobediência do homem no Éden. E assim vieram todos já com esse mal, né? Agora, quando busca em Deus essa santificação, aí essa pessoa se torna um santo, né? Se torna um justo diante de Deus. Não merecedor no sentido de cobrar, de exigir, mas no sentido de ser agraciado, sim. Então se faz necessário a gente correr atrás disso aí e nos tornar, né, um justo, né, diante de Deus, que possa alcançar essa misericórdia. Então, como eu falei esses versículos, não vou pregar aqui, mas é bom que se diga a referência, né, para que você entenda. Olha aí na tua Bíblia e é verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e o 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida, ou recebido, com ações de graças. Aí no 5 ele completa aqui, como é isso que é feito, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada essa criatura. Então, a palavra de Deus que santifica o homem. Separa o homem do pecado, do erro. E assim ele é agraciado, né, pelo próprio Deus. Aí a oração que os santos faz por ele, por essa pessoa. Um homem ora pelo outro homem. E assim ele é santificado, ele é separado. A partir dali, ele é considerado limpo, justo. Se ele continuar nas obras, a palavra de Deus ficar em si, ele permitir ser conduzido por esta palavra, aí ele continua sendo justificado, agraciado, salvo em Jesus Cristo. Morreu dessa forma, sustentando isso até o dia da morte, ele se salva. Então é assim. Então, na verdade, toda criatura
se torna mal pelo pecado. Aí você vai ver que Deus não criou pragas, mas o pecado que entrou no mundo formou-se as pragas, né? Dá de se entender que muitos animais que hoje, muitas criaturas, né? Que é como uma praga, que é considerado assim, isso aí foi, o mal tomou conta, né? Você vê que muitas coisas ele não é mal, ele é assim para sustento do homem e acaba não tendo maldade contra o homem. Pelo contrário, ele tem medo do homem, porque o homem é mau. Existe o mal nele, porque na verdade nós não fomos feitos para comer carne. No jardim do Éden, Deus ele não falou assim, ó, tem esses bichos aí, pode ir matando, comendo. Ele falou para comer das frutas. Agora, quando entrou o pecado no homem, aí ele mudou tudo, a natureza do homem também. Ficou enferma pelo pecado. A natureza dos animais, e muitos se tornaram praga, né? Uma coisa que só presta para destruir as coisas. E outros ficam entre uma coisa e outra. Ele não faz mal e é até para alimentar o homem, né? Então veja que o Abel ele criava animais, né? Para vestir o homem. Você vê que antes do pecado, Adão não precisou de vestido, né? Eles estavam nus, mas não se achavam nus. Porque a nudez é o pecado, é a vergonha. A nudez é uma coisa que traz uma maldade. Onde não existe maldade, não existe vergonha, não existe acusação, coisas assim. Então entenda que eles viviam sem maldade, nu, normal. Mas quando veio o pecado, se viram nu. Para se vestir, inventaram lá umas folhas lá de oliva, né? Ou foi de figo, sei lá, eu não lembro agora, mas não importa. Mas não serviu. Deus ele fez umas vestes para eles de pele de animal. Então o animal já veio e começou aí já a alimentar o homem, a vestir o homem. Então ficou como ali parte de alimento do homem, né? E isso não é heresia, porque você vai ver os homens de Deus, eles sempre foram criadores, né? As festas que fazia era exatamente comendo carne, matava boi. Como Salomão mesmo, a festa que ele fez para inauguração do templo, que foi feito o templo de Salomão, depois de Davi ali. No dia da inauguração, 7 dias de festa, ele matou 22 mil boi. 123 mil carneiros. Mas não é coisa, é coisa espantosa, né? Era para jogar no mato a carne. Não, comeram tudo. Então veja aí, os animais ele alimentava, o pessoal continua alimentando. E outros faz mal, né? Tem outros animais que faz mal ao homem. É uma espécie de praga mesmo. Isso aí foi o diabo, ele assumiu umas criaturas que se tornou maligna mesmo.
Dá de se entender dessa forma. E outras ele não teve tanto acesso assim, né? Aí o homem é dessa forma. O homem é o líder de tudo, a terra foi entregue para ele, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é totalmente diferente das outras criaturas. Ele veio para reinar, foi colocado na terra para reinar sobre as criaturas. Então ele é um representante de Deus na terra. Então ele é totalmente diferente. Então ele tem condições de pensar, de meditar, de planejar, receber sabedoria. E com isso ele pode ficar de um lado ou de outro. O diabo pode usar essa pessoa com astúcia, né, com a inteligência que tem, com o poder que é dado a ele, para fazer o mal. Mas também, se der lugar a Deus, você pode fazer a parte, representar Deus na terra. As bondades de Deus vão ver pelos homens de Deus. Vão enxergar em ti um Deus que não é visto por ninguém. Até o profeta João Batista, que introduziu Jesus na terra, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ele fala de Jesus. Quando ele fala de Jesus assim, ele diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o seu filho, Jesus, ele fez o conhecer. Ou seja, Jesus ele se manifestou como um Deus, né? Semelhante aos homens, mas como Deus também. Então, se fez o conhecer, ou seja, quem viu Jesus e quem vê ainda, que a gente continua vendo, quem quer é a palavra, mas ele falou de Jesus na carne mesmo ali, deu de entender 100% homem, 100% Deus, ou seja, é um homem Deus, Jesus Cristo. Então é a imagem e a semelhança mesmo, de verdade, né? Então completo, até ele diz que não foi dado a ele o Espírito por medida. Então foi completo, o Espírito de Deus é sobre mim, Jesus disse. Vai evangelizar os pobres e vai por aí. Então veja, as criaturas são boas, né, irmão? Não há nada que rejeitar, tudo perfeitinho, direitinho. Agora, tem esse lado aí, para se tornar mesmo essa bondade, ela é feita boa, mas o diabo usa, se torna mal. Mas quando é recebida por quem? Por o próprio Deus, com ações de graça. De maneira que eu dou graças a Deus. De maneira que Deus tem prazer em mim. De maneira que eu faço o que Deus quer. Então assim, eu dou graças a Deus. Porque tem gente que diz, eu sou grato a Deus. Mas quando ele acaba de dizer, ele vai fazer uma coisa que desagrada a Deus. Como é que ele é grato? Então faz até vergonha estar falando isso, repetindo, mentindo. Com hipocrisia, como Jesus falava para os fariseus. Vocês, fariseus hipócritas, que parecia ser crente, mas não era. No externo, na visão dos homens, eram, mas no interior não era. Enganava os homens. Quando Jesus falou uma certa vez assim, tinha uns que era mestre, ensinador, no caso, tipo Nicodemos, né?
ensinador da palavra, que é doutores da lei de Moisés, dos profetas. Ou seja, de Moisés mesmo tinha as leis. Aí eles disseram para Jesus: o Senhor falando assim, fere a nós também. Ou seja, o Senhor nos irrita, o Senhor nos contradiz. E Jesus disse: vocês, doutores da lei, hipócritas, que tiram a chave daqueles que querem entrar e nem vocês entram lá. Coloca cargas pesadas sobre os ombros das pessoas e vocês nem com um dedo tocam nelas. Então tem esses lados assim, né, que às vezes, humanamente falando, você se confunde, você se atrapalha no meio disso tudo. Quem é crente, quem não é. E quem não obedece a Deus ou não se esforça nisso, pode fazer o que quiser, pode criticar e tudo. Agora não deve. Porque não conhece do assunto, fica falando de uma coisa que não conhece. Porque para conhecer Jesus, o que é bom, o que é ação de graça, se eu estou dando graças a Deus de verdade, sendo agraciado por Ele, eu preciso me sujeitar a Ele. Aí eu vou entender, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, o meu espírito, ou seja, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos justos perante Deus, somos agraciados por Deus. Estamos certos, estamos direitos, da maneira que uma criatura deve se comportar na terra. Criatura no sentido homem. Então veja aí que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus. É isso aí, a palavra certa. Ou seja, eu fico com a certeza que eu estou certo, no caminho certo. Que eu estou fazendo o que é correto diante de Deus, porque o Espírito de Deus confirma comigo, não está certo aí, é isso mesmo. Porque é Ele que é o que convence, é o que ensina, é o que capacita, é o que adorna, que tudo. O Espírito de Deus está na terra para fazer essa ponte. Porque Paulo fala isso. E Jesus também falou. Jesus disse, ele não vai fazer... Eu vou falar dentro do início para a pessoa entender aqui. Ao subir aos céus, Jesus, antes de subir aos céus, ele já ressuscitado tudo, ele disse que iria e mandaria outro Consolador, Espírito da Verdade. Chamou de Consolador pelo fato dos apóstolos estar tristes, que ele ia subir, ele ia desaparecer, ele não desligar deles. Estava triste, por isso que ele chamou de outro Consolador, porque ele estava consolando, mas pelo fato dele se separar, ele ia mandar outro Consolador. Ele disse, o Espírito da Verdade, que vai vos fazer lembrar tudo que eu falei e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele acrescentou dizendo, ele não vai falar do que é próprio, do que é dele mesmo, mas sim do que eu disser para ele. Do que for falado para ele dizer. Então veja, aí Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ou seja, o versículo 10. Ele nos revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele vai lá, ele faz essa ponte, vai buscar de Deus o que é certo, o que Deus quer em mim. Então ele me diz com o meu Espírito testifica.
Se eu me sujeitar a isso, eu vou me arrumando e ele vai dizendo, tá certo assim, Ramalho, tá tudo certinho. Se eu sair fora, ele diz também, ei, errou, hein? Não pode. Tu fizer isso, tu vai cair numa justiça que no juízo tu será condenado. Então é isso aqui que nós precisamos entender. Por que que Jesus disse, o Espírito de Deus é sobre mim? Domina eu. Para quê? Para evangelizar, para dizer, anunciar Deus na terra. Então, o Espírito de Deus tem que ser sobre nós. Sobre o nosso espírito e o nosso espírito dominar nós mesmos. A carne, porque senão não consegue andar na carne. Andar na carne é condenado. Andar no espírito vivifica. Quando a gente fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que ele revela todas as coisas, porque ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, está dizendo, ele vai lá em Deus, no íntimo de Deus, na presença de Deus e traz para nós a revelação. O que é revelação? Para tu te arrumar, irmão, para tu fazer o que ele quer, o que é andar na obediência a Deus. De maneira que isso não é porque Deus exige. Se exigisse, não tinha nenhum homem desobediente. Não. Isso é benefício teu, pela bondade de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que faz isso aí. Se você não se sujeitar, quem é que perde? É Deus que perde? Não, é você. Então, Deus não cresceu nem diminuiu com a tua convenção, com a tua crença. Continua do mesmo jeito. A única coisa que muda é que aumentou num número de salvo. Já se aproximou mais a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Se você se arrepender, a festa no céu, disse Jesus. Que acrescentou mais um salvo. Só isso. Se tu não se arrepender, aí Deus vai continuar enviando mensagem pelos seus servos para as outras pessoas. Aí, como dizia João Batista, não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Significa o quê? Abraão, Deus. Claro, que até ali não existia Jesus, nada ali. Então, João Batista estava pregando, existia, mas não tinha introduzido ele ainda. Já era o seu Novo Testamento, mas Jesus não tinha assumido o ministério ainda. Então, para ficar mais claro, não presumais de vós mesmos, temos por pai Jesus Cristo. Porque Deus pode fazer dessas pedras filho a Jesus Cristo. Filho de Deus. O que ele disse? Eu não tenho que tirar uma ideia da minha cabeça que para mim ser filho de Deus é desse jeito que eu estou pensando. Porque eu posso perder meu lugar e outro assumir. Vai nascer aí. Dessas pedras. De nada aparece aí outro. Aí coloca no meu lugar. Ele deu lugar. Aí ele se salva e eu vou para o inferno, largar de ser abestado. Eu estou com a minha oportunidade hoje, agora, de ser um desses salvos. Amanhã, pode amanhecer morto, já foi para o inferno, já sem querer. É isso aí, irmão. Então veja, você está com a sua oportunidade. Aí eu vou prosseguir aqui ali no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, né, que diz que ele revelou pelo seu Espírito, que ele faz essa ponte, essa revelação, penetra todas as coisas nas profundezas de Deus, para revelar para nós. Mas as pessoas, parece que é uma coisa, rapaz. As pessoas só pensam, vem a nós. Vosso reino, não. Tem que ver que lá no Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade.
Do jeito que é no céu, na terra também. Ou seja, não está falando com todo mundo, não. Está falando com quem está dizendo. Eu estou confessando para Deus, dizendo para Ele, fazer a vontade dEle, do jeito que os anjos obedecem Ele, é para mim obedecer também. Está pensando o que é que está dizendo, se não é isso aqui? Claro que é, irmão. Mas eu só quero, venha a nós o teu reino, a tua vontade deixa para lá, que eu vou fazer do jeito que eu quero. É isso aí que é complicado, né? Então, prosseguindo aqui no versículo 11, que eu quero completar no versículo 11, que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, no 11 diz, como sabemos as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim também, como é que eu vou saber as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus, irmão? Então, isso Paulo diz lá no versículo 11. Ou eu me sujeito à palavra de Deus para fazer a vontade de Deus, me entregando voluntariamente, procurando limpar o meu coração, a minha mente, ou eu não vou ter Deus nunca na vida. Não vou saber quem é, eu fico perdido, pressumando de mim mesmo. Ou seja, criando ideias minha mesmo. Quando eu falo essas coisas, eu me lembro dos versículos 30 e 31, ou é até 31 e 32, mas não importa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, 31, 32, é por aí. Onde a gente faz aquela leitura da palavra de Deus. É 30 e 31 mesmo. Que fala, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se eu criar uma ideia de mim mesmo que eu estou certo mesmo. É isso aí. Então, se for permitido para mim mesmo julgar eu mesmo, está até acontecendo umas coisas no Brasil parecido com isso aí. Não, eu sou o julgador do cara que me feriu. Ele está lascado. É eu que estou com a vara na mão, é? Então pronto, pode deixar que ele está condenado. Ou pelo contrário, o erro meu, quem vai julgar é eu mesmo? Então estou livre. Eu vou ser absolvido, porque é eu mesmo, tá entendendo? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não ser condenado com o mundo. É exatamente aqui, eu estou olhando agora aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. O que é Senhor que está falando aqui? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A palavra de Deus. Sou repreendido. Quando eu corro para a palavra para me ver se eu estou errado, é por isso que é bom guardar. O que é guardar? Gravar na tua mente. Gravar, ter ela no coração, na mão, no celular. Hoje tem celular, tem computador. Mas você recorrer para ver se está errado. Deixa eu ver o que a palavra diz sobre isso aqui. Eu estou errado. Perdoa, Jesus, não vou fazer esse negócio não. É isso aí. Quando eu sou julgado, sou repreendido. Quando eu permito que a palavra me julgue. Eu tenho que permitir, eu mesmo, eu tenho o livre-arbítrio. Para mim fazer o mal ou fazer o bem, atender o chamado do mal ou do bem, eu faço o que eu quiser. Isso aí é tranquilo, Deus dá isso aí. Eclesiastes capítulo 8, versículo 12. Não, vamos falar no 11 mesmo.
que dizem, por não se por não se executar logo o juízo, por isso o coração dos filhos dos homens estão inteiramente disposto para praticar o mal. Não executa logo, porque se todo caboclo quando pecasse assim, porque na verdade o homem já nasce pecador, se fosse para morrer por causa do pecado, morrer no sentido natural, nem nascia, né? Mas vamos dizer, cometesse um pecado assim, caísse um raio na cabeça, pá! Aí o cara ia ficar cabreiro. Então não vem logo o juízo, não. O juízo é depois, não foi falado? Convenceu o homem do pecado, do erro, né? Da justiça, do juízo final, é depois da morte aí. Então o juízo, por não se executar logo o juízo, por isso o coração dos filhos dos homens, não é filho de Deus não. Filho de Deus anda na palavra de Deus, caçando um jeito de escapar. Recorrendo, permitindo ser julgado. Para não ser condenado com o mundo. Está dizendo aqui, não. Para escapar desse juízo. Lá depois. Agora lá em Eclesiastes 8:11 é exatamente isso. Por isso não executa logo o juízo, por isso o coração do filho dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Mas o versículo 12 diz, ainda que o pecado faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu digo com certeza, diz Salomão, o homem mais sábio da terra, que bem sucede aquele que teme ao Senhor. O que temem diante dele. O que temerem diante dele. Então, ainda que tu pratiques 100 vezes o pecado, o negócio vai indo. Rapaz, eu nem, cadê? Não aconteceu nada, não caiu nem um raio na minha cabeça. Né? O problema é que o juízo depois, como é que tu vai escapar? Que no Salmo 1, versículo 5, diz que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No último versículo, que é o próximo, o 6, diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo, por quê? É o mesmo dele. Quando o Senhor conhece todas as coisas, hein? Diz assim, é no sentido que o justo está andando com o Senhor. E o ímpio andando na cabeça dele lá, do que ele der na cabeça dele. Faz o que quer. Como eu disse, tem o livre-arbítrio, mesmo faz o que quer. Depois, no julgamento, está ferrado, né? No juízo final. Então veja aqui, esses 2 versículos aqui de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32, é muito sério, irmão. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Rapaz, se a lei está na minha mão, para me julgar a mim mesmo, posso ter feito o crime que fizer. A não ser que eu seja totalmente honesto para permitir para a palavra me julgar, para mim não ser condenado junto com o mundo, condenado com os outros pecadores. Mas se não, eu tenho o livre-arbítrio para dizer que estou certo. Não, estou certo aqui. Rapaz, pensa no homem honesto aí, o mais honesto da terra. Teve gente que disse isso aí. Não sendo. Então não adianta eu tapar o sol com a peneira.
tirar uma ideia de mim mesmo e achar que estou correto. Não, tem que ver na palavra se eu estou. Não estou, então o negócio pegou. O negócio enrolou, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pela palavra, pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Só para isso, não é para Deus ficar grande, não. É para tu não ir para o inferno. 1 aos Coríntios, já estamos aqui mesmo, vamos prosseguir. Capítulo 6. É um versículo aqui que o pessoal quer tirar da Bíblia. Se tirar, mas Deus não tira. Não adianta. A pessoa tem que entender que a palavra de Deus é para salvar quem quer ser salvo. Não é para confrontar no sentido de obrigar você a mudar. E você ouvir. Se você acha ruim um programa desse aqui, tá achando ruim, ouvir, tá sendo confrontado, se irritando, desliga, rapaz. Sai, vai para outra coisa, ouvir forró, bodó. Não é? Aqui é para quem quer ser salvo. Para quem quer conhecer o Senhor e se salvar. Não é para obrigar ninguém, não. Deus obriga ninguém. Ou qualquer um homem obriga outro a fazer alguma coisa. Não obriga, não. Como eu já disse agora há pouco, se Deus fosse obrigar homens a servir a Ele, apesar de Bíblia, não. Apesar de nada, não. Você vê que um dia, no dia do juízo, o diabo, que perante, com relação ao homem, a carne, toda a carne, o poder dele é muito superior. A carne não tem poder de nada para lutar com o diabo, com ninguém. Mas nesse dia ele vai se dobrar diante do Senhor e confessar que ele é Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Que ao nome do Senhor Jesus, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que separar, né? Não é qualquer Jesus aí, não. É Jesus Cristo, o crucificado, aquele que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é o da Bíblia. Se dobrará todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra e confessará com a sua língua que ele é Senhor para a honra e glória de Deus Pai. Do Deus Trino. O Deus do reino do céu. Que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui, não adianta você que tem que permitir ser julgado. Aí você tira uma ideia, não, Deus é bom, Ele vai aceitar você assim. Quando eu morrer, eu vou pro lado dele. Não vai. A Bíblia está dizendo, não vai não, rapaz, muda agora. Se sujeita, toma a tua cruz, renuncia a si mesmo. Toma a tua cruz e segue a palavra, Jesus. Assim é um discípulo. Se ouvires as minhas palavras, guardar minhas palavras, verdadeiramente serei meu discípulo. Se não guardar, não é. Não é. Aí não adianta. Aí, não, eu não quero ser. Então tá, mas também não se incomoda comigo que quero. Porque tem gente aí que é assim. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero seguir o Evangelho, escutar a voz do meu Senhor, guardar suas palavras, seus mandamentos. Aí a pessoa não quer e fica se incomodando comigo que quero. Não, toca a tua vida para lá. Tem nada a ver com a tua vida. Mas também tu não tem com a minha, larga eu de mão. Quando eu estiver falando, tu tapa os ouvidos, sai para fora, se esconde para lá, sai de perto. Tem até um ditado que diz que os incomodados que se retirem. Claro. A não ser que eu vá para a tua casa te perturbar. Aí é complicado. Aí quem tem que se retirar é eu. Tenho que dar umas lapadas em mim, vai cair fora. Chegar alguém lá na tua casa para pregar a palavra de Deus, você diz que não quer. Não aceito. Não, eu quero falar de Deus, não quero. Pronto. Aí o cabo... Nós, por direito que Deus nos dá isso aí, Jesus disse,
bate a poeira do pé, a terra que pegou, e sobre ti, né? E só diz, ó, o reino do céu chegou até tu. É isso que Jesus disse, ó, se não aceitarem, chegar numa cidade ou numa casa, saudai com a paz. Se tiver paz, eles recebem essa paz. Se não, volta para vocês a paz. Aí, só dizer aí, bate a sandália, a poeira da sandália que pegou, ó, estamos batendo aqui a terra da vossa cidade que nos pegou a nós. Estamos jogando sobre vocês, sabei que o reino do céu chegou até vós. Quer dizer, não é para criar essa contenda. Palavra de Deus não é para criar contenda. Você não quer Deus? Tudo bem. Certinho. Agora quer? Então nós vamos trabalhar em cima disso aí para passar para você o que é Deus. Para você aprender a obedecer a Deus e se salvar. Você se salvar. Por a palavra, não é? Não é nós empurrar a goela abaixo, forçando para espocar teu bucho, não. Não. Você vai comer se você quiser, se não quiser, não come. Palavra. É uma coisa muito assim. Não adianta a gente querer empurrar que não vai receber mesmo. Então aqui, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 10. Como eu disse, já tem Bíblia que talvez não tenha isso aqui mais, mas a de Deus tem. Foi escrito, não adianta tirar e nem colocar nada mais, porque é isso aqui mesmo, as palavras do Senhor. Então diz assim, não erreis, 2 pontos. Então Paulo está dizendo aqui, não adianta, caça jeito de não errar, porque se errar é condenado. Então não adianta você ser a favor do erro. Eu posso errar sem ser a favor. E eu lutar para não errar de novo. Ou seja, pisei no buraco porque eu não sabia que tinha um buraco, estava escondido atrás do capim. Mas da outra vez eu vou fazer de tudo para não pisar nele de novo. É isso aí, irmão. Né? Então é uma coisa assim, não sei é uma coisa, eu saber outra coisa. E eu não querer saber outra coisa também. Tu não sabia que tinha esse buraco? Eu sabia, mas eu estava experimentando. Não pode experimentar. Lá está o buraco, vai quebrar teu pé. Então, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não herda, ou seja, ser herdeiro do reino. Ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus. Como dizem Paulo aos Romanos. Não vai ser, não herda. Aí não adianta. Aí eu não aceito isso. Mas então tu tá declarado que não quer ser filho de Deus. Você não quer ser herdeiro. Você não quer se salvar. E você diz isso porque não sabe também o outro lado. Porque para você valorizar isso aqui, querer fazer, obedecer a Deus, ser julgado pela palavra, permitir a palavra te julgar, te ensinar o caminho certo. Então é porque você vê interesse. Estou conseguindo entender que o reino do céu é importante. Automaticamente você está vendo o lado oposto, o lado errado, o lado ruim, o lado do lago de fogo, da condenação, do juízo final, da prisão eterna. Se isso for encoberto aos teus olhos, você não pode valorizar o outro lado. Para que isso? Besteira, conversa fiada. Rapaz, esse cara fica falando besteira. Pois é, você não está vendo nenhum lado e nenhum outro.
Você vê falar em Deus, vê falar no diabo. Eu vejo aí gente dizer, umas pessoas não têm nenhum conhecimento de nada, do mundo espiritual. E tem gente que conhece até muito do lado do diabo, né? Que ele faz umas coisas, tapeia porque é o imitador de Deus, que é uma mucura que não presta pra nada. Que ele imita uns poderes aí, que dá poder a homem, ele dá, mas ele leva tu para onde ele vai. Aí é que tá. Então eu já vi homens, pessoa que deveria até ter inteligência, no sentido humano até que tem. Dizer que tu não tem medo de ir pro inferno, não tem nada. Chegar lá eu dou uns tapas no... O demônio vir pra cima de mim, um capeta desse aí, um demônio, eu dou uns tapas nele. Ah, meu Deus. Você vai para a mesma condição dele, não vai ter esse negócio de tapa, não. Então não adianta, com o diabo você não pode lutar. Não é luta contra carne e sangue, é luta como no mundo espiritual, você só pode lutar com as armas de Deus. Então você às vezes não quer aceitar a palavra de Deus como uma correção para o teu bem, porque você não entende isso, que existe essa prisão eterna e existe a salvação eterna. Você não sabe distinguir isso aí, você acha que tudo é conversa fiada, está bloqueado tua mente, você não consegue ver nem o mal e nem o bem. Porque quando você vê, se interessa pelo reino do céu, porque você está vendo o outro lado, que é ruim. Quando você consegue entender que uma coisa é ruim, você está vendo um lado melhor. Não tem nenhuma dúvida. Então você precisa ver para você obedecer, para você se interessar. E é buscar no Senhor. É se sujeitar. Dizer, é verdade, eu preciso corrigir a minha concupiscência, o meu desejo que eu não consigo controlar, eu preciso corrigir com a palavra de Deus. Eu preciso me sujeitar ao poder de Deus. Pegar essas armas para me lutar contra mim mesmo, contra essa concupiscência minha que me domina. É isso aí, irmão. Agora, olha o que diz no versículo 11. Aqui é a solução, é o que acontece com a pessoa quando faz isso que eu estou dizendo, quando quer. Eu vou usar as armas de Deus, eu vou me entregar mesmo. Deus vai me ajudar. Deus vai me dar força para me vencer. Olha o que acontece. Versículo 11. E é o que alguns têm sido. O que Paulo está dizendo? Uns eram assim. Fazia isso aí. E se livraram desse negócio. É isso aí que ele está dizendo. É o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados. Mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados. Em nome do Senhor Jesus. Pelo Espírito do nosso Deus. Pelo Espírito, eu falei, né? O Espírito penetra todas as coisas. O meu testifica com o Espírito de Deus. É assim? É sim, senhor, pode fazer. Tá bacana, obrigado. Te dou graça. É isso aí, irmão. Ajuda nas fraquezas. Ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos como convém pedir as coisas. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então é o Espírito de Deus trazendo para nós a salvação, a graça, a justiça de Deus, as armas, o poder de Deus para a transformação das nossas vidas. E quando isso vai acontecendo, você vai também distribuindo isso para outras pessoas. Você é uma fonte de vida. Você é um depósito de mistério de Deus, de poder de Deus. Você está armado com as armaduras para lutar no mundo espiritual por você e pelas almas de outros que querem. Como eu disse, quem não quer faz o quê? Só é não ouvir. Só é não querer, desconsidera. É doido, é maluco, fecha os ouvidos, sai de perto. Agora, você acha que não é doidice?
Pois comece a aprender a valorizar os homens de Deus na terra. Em vez de fugir da palavra deles, corre para cima deles e se ajoelha lá, ou sei lá, fica de pé como quiser, e escuta, irmão, a palavra. Porque é pro teu bem, rapaz. Né? Então, veja aí, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Está se limpando da carniça do pecado. Né? Mas haveis sido santificados, separados do erro. Mas haveis sido justificados, se tornam justos diante de Deus. O justo viverá da fé, da crença, de acreditar. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não pode voltar dessa crença. Tem que estar sempre se limpando cada vez mais. Né? Justificados em o nome do Senhor Jesus. Pelo Espírito do nosso Deus. É isso aí. Então que Deus venha abençoar cada um que ouviu essa palavra. Né? Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus. O Senhor é bom e sempre vai ser bom. Verdadeiramente o Senhor é bom. E eterna é a tua misericórdia. E a tua verdade se estende de geração a geração. Como o Senhor mesmo disse, o mundo vos aborrece, primeiro, antes de vocês aborreceram a mim. Mas se o mundo vos ouve também, se o mundo me ouviu, também vai ouvir vocês. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Mas basta que o servo seja igual ao seu Senhor. Oh Deus, ajuda, Pai, abençoando a cada um que ouviu esse programa, essa palavra, e que vão ouvir. Deus ajuda, fortalecendo, dando essa crença, essa fé, distribuindo fé para cada um deles, meu Deus, a enxergar, compreender que somos dependentes, precisamos permitir ser julgado todos os dias pela tua palavra, para não ser condenado com o mundo, ou seja, o mundo da desobediência, da impiedade, o mundo daqueles que não querem obedecer ao Senhor. Abençoa, Pai, ajuda eles, dá saúde e prosperidade a cada um, ajudando em tudo e abençoando em tudo, e em tudo nós damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.